Olá, você que nos assiste pela Rede Alesp. A partir de agora você acompanha aqui ao vivo, direto do plenário Juscelino Kubitschek, a sessão ordinária de hoje, quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020. A partir deste momento, preside os trabalhos da Casa o deputado Gilmacy Santos, do Republicanos. Presidente do número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e essa presidência dispensa a leitura da sessão anterior e convida o nobre deputado Carlos Gianazzi para ler a resenha do expediente. Senhor presidente, deputado Gilmacy Santos, nós temos duas indicações, uma do deputado Jorge Caruso e uma outra da deputada doutora Damares Moura. Está ali da resenha do expediente. Muito obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Neste momento, vamos iniciar o nosso pequeno expediente, convidando para fazer uso da palavra o nobre deputado Itamar Borges, deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal, deputado Paulo Lula Fiorilo, deputado Tenente Nascimento, deputado Enio Tato, deputado Coronel Telhada, deputada Edna Macedo, deputado Alex Madureira, deputado Edmir Chedi, deputado Coronel Nishikawa, deputada Leci Brandão. Tenha Vossa Excelência o tempo regimental. Você acompanha essa sessão ordinária, além da TV, através da internet no YouTube e também no nosso site, que é o al.sp.gov.br, pela Rede Alesp. Neste momento, na tribuna para sua fala, a deputada Leci Brandão, do PCdoB. Excelentíssimo senhor presidente, Gilmacy, deputados, deputadas, deputado Carlos Gianazzi, assessores desta casa, público que nos assiste pela nossa TV Alesp. A votação da reforma, né, da Previdência foi adiada para o dia 3. Acho, inclusive, que foi uma medida assertiva, porque foi feita com todos os líderes e a presidência desta casa. E o que me causa espanto é hoje saber que toda a imprensa, seja a mídia de um modo geral, o Brasil inteiro, tomou conhecimento dos acontecimentos aqui de ontem, que foram realmente muito tristes, muito ruins, agressões físicas, agressões verbais, xingamentos, deboches, enfim. Acho, inclusive, que uma parte da mídia fez uma tomada de imagem seletiva, porque o que fica aparecendo para o público telespectador é que a esquerda é que agrediu, a esquerda foi que fez o tumulto, e a coisa não é bem assim. Eu acho que tem gente que gosta de provocar pessoas. A mim ninguém provoca muito, porque eu venho aqui e dou a minha resposta sempre que sou provocada, né? E tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu acho que, independente de religião, as coisas só vão acontecer se Deus quiser. Ninguém pode dizer, nunca mais isso vai acontecer, vocês não vão voltar, a esquerda acabou. Isso não pode ser dito dessa forma, só se Deus quiser. Se Deus não quiser, se Ele não determinar, volta. Tem uma coisa na religião de matriz africana, que é um orixá chamado tempo. O tempo é um orixá fantástico, porque hoje você diz uma coisa e o tempo faz com que aquilo mude, sabe? As pessoas, às vezes, estão numa situação, sabe, muito tranquila e, de repente, caem, e assim é a vida, né? Mas é importante que as pessoas saibam que eu não me manifestei na questão física, não me manifestei mostrando faixas, nada disso. Não é por medo, não é por covardia, é porque o meu perfil não é esse. Eu não posso fazer as coisas porque as pessoas querem que eu faça. Eu faço aquilo que eu acho que deve ser feito. E aproveito também para mandar um recado para o deputado Frederico Dávila, que teve uma atitude muito ruim ao fazer uma posição, né, de estar atirando na plateia, tirando aí na galeria. Eu acho que isso é muito ruim, isso é um retrocesso. A gente não está na ditadura, estão querendo sim que a gente caminhe para a ditadura, mas eu tenho certeza que a esquerda não vai deixar que essa ditadura aconteça. Afinal, quem estava na galeria eram pessoas que a gente tem que ter respeito, funcionários públicos. Funcionário público não é vagabundo, funcionário público não é parasita,
funcionário público, servidor público, entendeu? Não é irresponsável. As pessoas estão preocupadas, sim, em perder os seus empregos, as pessoas estão preocupadas, sim, em não poder ter mais condições de sustentar as suas famílias. Eu acho que seja um gari, seja professor, seja enfermeiro, seja quem for, funcionário público tem que ser respeitado. E eu só espero, sinceramente, que os deputados desta casa, que são a favor dessa reforma da maldade, da crueldade, que eles aproveitem agora esses dias, né, que só dia 3 que voltará a acontecer alguma coisa aqui, aproveitem para fazer uma reflexão, aproveitem para não tornar a vida das pessoas de forma ruim, que as pessoas não tenham chance de poder ter um fortalecimento, de poder ter crescimento, de poder ter igualdade de condições. A gente não vai participar, sabe, de baderna. Eu tentei até acalmar alguns ânimos aqui, mas eu sou pequeno, não tenho força, né? Já tenho 75 anos, não posso me meter em confusão, poderia até quebrar minha perna, meu pé, sei lá. E aí eu não ia poder continuar a minha parte artística, né, que eu preciso dela. Ainda bem que eu ainda posso cantar, né? Aliás, eu gostaria de dizer que amanhã estarei na Avenida, lá na Academia de Tatuapé, à frente da escola, é a 5ª escola, passa de madrugada, e domingo, se Deus quiser, estarei na Estação 1ª de Mangueira, que, aliás, está com uma letra de samba maravilhosa. Aproveitem, vocês que não gostam da esquerda, leiam a letra do samba enredo da Estação 1ª de Mangueira, que ela diz tudo o que está acontecendo. É por isso que a gente tem um diferencial nessa casa. Eu posso não ter, é como eu digo, eu não tenho a quantidade intelectual, acadêmica e tal, que a maioria aqui tem, mas acho que as pessoas estão perdendo o rumo, estão perdendo a educação e estão perdendo o respeito. A gente tem que se respeitar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado, e parabéns pela sua fala. Concordo com a senhora, número, gênero e grau. Convidamos vocês uso da palavra, deputado Major Meca. Lembrando ao telespectador que estamos no pequeno expediente, onde os deputados têm, neste momento, o tempo regimental de 5 minutos para a sua fala. Continue acompanhando ao vivo essa transmissão da sessão ordinária aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Neste momento, para a sua fala, o deputado Coronel Meca. Uma boa tarde, senhor presidente, todos os nossos funcionários, pessoal, os amigos que estão na galeria, uma ótima tarde, sejam bem-vindos. Ontem, todos nós policiais do estado de São Paulo ficamos sem entender o que estava acontecendo aqui nesse plenário. O que nós, operadores de segurança pública, esperamos dos parlamentares? O que nós, policiais, esperamos do Poder Executivo, do Poder Judiciário? Nós esperamos que todos esses gestores entendam a atual situação que atravessa os policiais no estado de São Paulo. Nós esperamos que aqui, nessa Casa de Leis, se entenda a situação que nós, policiais e nossas famílias, atravessam no estado de São Paulo. Não é justo para nós a situação que atravessamos, além de todo o estresse psicológico, físico, o número de policiais mortos no estado de São Paulo, nós sermos cobrados por mais esse quinhão que prejudica o policial e seus familiares. Nós sabemos, nós entendemos o sacrifício de todas as demais categorias, dos professores, dos médicos, dos enfermeiros. Mas eu quero chamar a atenção aqui, o desalento e a revolta de todos os policiais na noite de ontem, porque todos estavam acompanhando essa matéria importantíssima para todos nós. E fica essa guerra ideológica, uma agressão, chegando ao ponto de agressão física.
de briga aqui na frente, que é um exemplo péssimo para quem espera de nós trabalho, porque nós estávamos num momento de trabalho. Quem que está exercendo a sua atividade, está trabalhando, daqui a pouco levanta todos vocês aí, começa a sair na mão, dá soco um no outro. Em que empresa, em que lugar que acontece isso? Nós trabalhamos assim nos nossos quartéis, Robson, a gente levanta, sai da viatura e começa a dar soco um na cara do outro, começa a se xingar. Ninguém trabalha desse jeito. Isso não é um ambiente de trabalho. E quem nos elegeu tem uma expectativa em relação às nossas tomadas de decisão. Quais são as fontes de informação que nós temos? Que eu tenho? O sindicato, dos delegados da Polícia Civil, dos investigadores, da Polícia Técnico-Científica, os policiais civis e militares que nós participamos em grupos de WhatsApp. E todos eles estão extremamente revoltados, mesmo com a aprovação das emendas que foram feitas aqui em primeiro turno. Eles não concordam com isso. E a função nossa, como representantes desses homens e mulheres, é trazer essa insatisfação aqui para o plenário. Mas nós temos que fazer isso de forma civilizada, porque a impressão que se dá é que a promoção dessa bagunça vai favorecer, na votação de segundo turno, que a coisa seja feita, né, na tratoração, se passe por cima de todas as intenções dos nossos eleitores, de todos os propósitos legítimos que nós temos aqui, de quem nós representamos, e se passe a lei, e se permaneça no prejuízo quem está na ponta da linha trabalhando, sejam os policiais, os professores, os médicos, os enfermeiros. Porque a insatisfação hoje desses profissionais é muito grande. Eu tenho uma aproximação de mais de 31 anos da atividade policial. E eu acompanho a manifestação dos policiais militares, dos policiais civis, a revogação do artigo 133, que permanece na PEC, que fala sobre as incorporações, que prejudicará inúmeros sargentos, oficiais, que no seu horário de folga se presta a dar aula nas escolas de formação. E daí por diante, ou seja, policiais militares também estão inclusos nesse pacote? Estão, porque a PEC 18 tem um viés de reforma administrativa? Tem, porque esse tema que eu acabei de citar, do artigo 133, que fica revogado na PEC, isso é reforma administrativa, isso não é reforma previdenciária. E nós estamos aqui para demonstrar essa insatisfação, essa falta de diálogo com os policiais, com os professores, com todas as categorias envolvidas. Que o meu voto não, e permanecerá não, por essa reforma, se dá até mesmo pelo desrespeito a nós parlamentares de participarmos e representarmos as nossas categorias nesse processo, nessa construção de reforma. Nós sabemos que o país, deputado. Para a conclusão, senhor presidente, nós sabemos que o país precisa de reformas. Só que essa reforma precisa começar de quem encontra-se no topo da pirâmide e não se iniciar por quem está na base da pirâmide, que são os que ganham menos, os que se sacrificam mais. O Estado precisa enxugar? Precisa. Mas, por exemplo, você pega aqui o Poder Legislativo, são 2.995 cargos comissionados, isso precisa diminuir? É lógico que precisa. E é por aí que deve se começar a gestão do Estado.
Obrigado, deputado, para a conclusão. Muito obrigado a todos. Nós continuaremos no trabalho junto aos demais parlamentares e levando o que pensam os nossos policiais. Com a palavra, o deputado Caio França, deputado Castelo Branco, deputado Carlos César, deputado Carlos Gianazzi. Na tribuna, neste momento, para sua fala nesse pequeno expediente, pelo tempo de 5 minutos, o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, gostaria de me associar ao que disse o sargento Meca em relação a essa reforma da Previdência, que também vem dentro dela um truque, deputada Alice Brandão, uma reforma administrativa contra os servidores do Estado de São Paulo. E uma das maldades, são muitas maldades dentro da PEC e dentro do PLC, mas uma das grandes maldades dessa reforma da Previdência, nefasta e perversa do governador Dória, é a questão da regra de transição. É algo monstruoso o que está nesses dois projetos, porque praticamente não tem regra de transição. Uma professora ou uma servidora do Poder Judiciário ou da Secretaria da Saúde, enfim, de qualquer órgão público que tem ainda um tempo de 1 ano ou 2 anos para se aposentar, se essa reforma for aprovada do jeito que ela foi apresentada, essa professora vai ficar mais 5, 6 anos para se aposentar. O mesmo, se um escrevente do judiciário estiver numa situação semelhante, se faltarem 6 meses para ele se aposentar, deputada Alice Brandão, ele vai ficar mais 5 ou 6 anos na fila de espera, um absurdo total. Mas eu vou voltar a esse tema, nós vamos debater muito e apresentar as contradições e as maldades e perversidades, tanto do PLC número 80, como também da PEC número 18. Ambas representam a reforma, a farsa da reforma da Previdência do governo Dória aqui em São Paulo. Mas eu gostaria de dizer que ontem eu coordenei uma audiência pública aqui no plenário José Bonifácio, junto com pais de alunos, entidades, que trouxeram uma denúncia gravíssima, que eu já tinha repercutido aqui na tribuna, há alguns dias atrás, sobre o descredenciamento de uma escola de educação especial, uma escola que atendia alunos autistas. 155 alunos ficaram praticamente numa situação muito difícil. O Estado tinha um credenciamento, um convênio com uma escola, que é uma escola tradicional, que atende alunos autistas já há mais de 40 anos, que tem um projeto pedagógico, é uma escola que tem o reconhecimento da sociedade, tem o reconhecimento dos pais de alunos, e, do nada, a escola foi descredenciada. Eu, no primeiro momento, no final de janeiro, entrei em contato com a diretoria de ensino, fui informado que havia uma questão burocrática, um erro, talvez uma fraude num documento que não tinha sido entregue corretamente. Depois, enfim, não tinha uma justificativa, talvez, burocrática ou jurídica para o descredenciamento da escola. Mas o que me preocupou é que a comunidade escolar toda defende a escola. As professoras, os servidores da escola, mas principalmente os pais e os alunos. E ontem nós ouvimos relatos desses pais e também desses alunos. Aqui, todos os relatos foram registrados. Aqui nós vamos encaminhá-los ao governador Dória, ao secretário estadual de Educação e ao Ministério Público Estadual, porque essas famílias foram deixadas entregues à própria sorte. Por exemplo, deputada Alice Brandão, crianças, porque a escola fica aqui no Campo Belo, zona sul de São Paulo. Então, crianças que moram na região, moram no Grajaú, na Cidade Ademar, no Jardim Ângela, que frequentam a escola do Campo Belo, elas foram transferidas para regiões distantes, Tatuapé, Tucuruvi, Mauá, Diadema. É inviável uma criança, nessas condições, uma criança autista. Então, primeiro que já houve a quebra do vínculo com a escola. Se tem uma questão jurídica e burocrática, a Secretaria da Educação tem que resolver isso com a escola. Ela não pode sacrificar um trabalho de 40 anos
um trabalho de excelência, e quem diz isso são os pais. Os pais defendem a escola. Os 155 pais que estão horrorizados, perplexos e revoltados com esse descredenciamento. Então, eu estou acionando o Ministério Público Estadual, acionando de novo a Secretaria da Educação, porque a Secretaria tem que resolver essa situação. As crianças muitas delas não vão estudar mais, porque as escolas em que elas foram matriculadas são escolas distantes, fica inviável transporte até lá. Outras crianças foram matriculadas em algumas escolas que não têm o mesmo projeto pedagógico dessa escola, os pais não querem. Enfim, o fato é que um projeto pedagógico de qualidade foi destruído por conta de questões burocráticas e jurídicas que a Secretaria da Educação tinha que ter resolvido, tinha que ter feito um acordo com a escola, e não poderia ter sacrificado 155 crianças que gostavam da escola, que estavam aprendendo, tendo um desenvolvimento muito importante, tinham vínculos emocionais com essa escola. Então, nós exigimos que a Secretaria tome providências em relação a isso e trate esses alunos e essas famílias com dignidade. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado Carlos Gianazzi. Com a palavra, deputado Rafael Silva, deputado Douglas Garcia, deputado Rodrigo Moraes, deputada Marta Costa, deputado Frederico Dávila, deputada Alessandra Monteiro, deputada Adriana Borgo, deputado Sargento Neri, deputada Carla Morando, deputado Vinícius Camarinha, deputado Conte Lopes. Lembrando que após o pequeno expediente, a partir das 3h30 da tarde, entra o grande expediente. E os deputados têm um tempo maior para sua fala, um tempo regimental de 10 minutos. Essa transmissão sendo feita aqui ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, hoje, quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2020. Neste momento, na tribuna, o deputado Conte Lopes. Senhor presidente, senhores deputados, público que acompanha da tribuna da Assembleia, ontem nós tivemos aqui um debate sobre a previdência aí dos funcionários, né? Bem, eu volto a colocar que na minha vida política, em 30 e tantos anos, eu sempre votei favorável ao funcionário público. Quando houve a votação da mesma previdência na Câmara Municipal, eu era vereador, fui chamado pelo prefeito, até falei com o Bruno Covas na época, e eu disse que eu votaria contra, porque eu sou funcionário público há 52 anos. Já vou para 53, quando entrei na Polícia Militar como soldado, né? Então, eu acho uma incoerência votar contra. Também voto favorável a tudo que é do funcionário público. Quando houve o aumento para os funcionários dessa casa, eu votei favoravelmente. Teve gente que votou contra, eu votei favoravelmente. Vou votar contra por quê? Quando houve o aumento de 5% para a polícia, que o Dória deu, nós queríamos muito mais, mas também votamos favorável. É melhor receber 150, 200 do que não receber nada. Essa é a grande verdade. Meu modo de pensar, e eu obviamente, que ontem falei até para os deputados do governo ali, que eu ia votar contrário, e vou votar contrário à Previdência, né? Então, essa é a nossa colocação, porque nós votamos favoráveis ao funcionário público. Vi vários debates aqui, e mais uma vez, né, a Polícia Militar é chamada ao debate por causa de uma ocorrência de 4 policiais que vão à escola e acabam tendo um entreveiro, uma porrada lá com os alunos. Como aconteceu porrada aqui ontem. Deputado, um dando porrada no outro. E lá também aconteceu. Se o policial errou, cabe à justiça, cabe aos seus superiores analisar onde ele errou. O importante é colocar o seguinte: esse policial foi chamado por uma diretora de escola. Ele não estava numa festa, ele não estava passeando. Alguém chamou e alguém determinou que ele fosse lá. O jovem da confusão já tinha sido mandado embora. E eu pergunto, né? Se uma diretora de escola manda alguém embora da escola e o cara não quer ir, é certo isso também? O que ela faz? Cadê a autoridade dela como diretora? E no final acaba chamando a polícia. Eu não vou analisar a ocorrência dos policiais, que não cabe a mim analisar.
Se está certo, se está errado, se se precipitaram ou não, aí é outro problema. É outro problema. Já falei várias vezes, é muito fácil falar que se domina uma pessoa facilmente. Eu, com mais de 50 anos de polícia, sei que não é fácil, não é? Não dá para dobrar o bracinho, pôr para trás, como ensina, e está tudo normal, não. Porque você pega um cara, às vezes, mais forte que você, né? Então, ou você realmente dá rasteira, joga no chão, segura, ou então você vai apanhar. Então, essa é o procedimento policial. E que cabe, é óbvio, aos seus superiores analisarem. Mas não, de cara já o policial está errado. De cara o policial está errado. E já entra até governador. O governador estava lá em Brasília. Eu já mandei afastar. Peraí, mas como mandar afastar? Vocês mandam o policial para ocorrência. Quando dá certo, você se reúne lá no palácio, Coronel Telhada dá uma medalha para todo mundo, bate palma, junto com a ocorrência é nossa. É gozado, não é igual filho bonito. Professor Janás é igual filho bonito. Quando a ocorrência é bonita, todo mundo quer ser pai. Doutor Carlos Janás, nosso professor e deputado. Quando a ocorrência é bonita, do policial, ainda, peraí, vem cá, traz uma medalha, vamos lá, chama a imprensa. Quando a ocorrência não dá como devia ocorrer, aí manda embora, mata esse cara aí, ele é totalmente contrário. Só que eles mandaram ele lá. A diretora pediu e alguém mandou ele lá. Deu errado, ele pode ser punido, é um outro problema. Agora, tem que ser analisado. Agora, o governador sai lá do pedestal dele para analisar o que o soldado fez ou deixou de fazer. Sei lá, está tudo errado. Coisas absurdas. Está aí o Cid Gomes tomando tiro da polícia lá no Ceará. Um senador da República sobe num trator e vai invadir o quartel. Mas está todo mundo louco, eu estou achando, né? Ainda não mais no meu tempo, acho que todo mundo ficou meio louco. Até essa casa mudou, todo mundo quer sair na porrada, não quer bater no outro. Não se debate mais nada. Ontem, por exemplo, está se analisando se vota a Previdência ou não. Aí entra um cara que é do Bolsonaro, outro cara que é do Lula, aí entra a esquerda, entra a direita e o funcionário público no geral, que a maior parte não estava nem aqui. Realmente, claro, é lógico, que tem uma minoria que vem. E aí não se discute, na verdade, o que o funcionário precisa, né? Que hoje se tornou o inimigo público número 1. Funcionário público é a pior porcaria que existe. Só que a gente vai ao palácio, não, estamos contratando mais 5 mil policiais. Não sei quantos professores. Só que esses 5 mil policiais que estão contratando hoje, daqui a 30 anos ele vai aposentar também. Ou como tenente, ou como sargento, como coronel, da mesma forma professor. E vai, entra e realmente leva problema novamente para a Previdência. Nós vamos ficar a vida inteira virando em cima disso aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Conte Lopes. Convidamos o deputado Roberto Moraes, deputado César, deputado Tenente Coimbra. Passamos a lista suplementar. Convidamos o deputado Ricardo Madalena, Sebastião Santos, Léo Oliveira, Marcelia Enio Lula Tato, deputado Coronel Telhada. Neste momento na tribuna, volta do deputado Coronel Telhada, ainda dentro desse pequeno expediente, pelo tempo regimental de 5 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, assessores e funcionários, a todos que nos assistem pela rede Alesp, quero saudar aqui a nossa Polícia Militar, na figura da assessoria policial militar aqui da Assembleia, o Cabo Cordeiro e o Cabo Robson, que diariamente tem trabalhado pela segurança de toda essa casa. Hoje, dia 20 de fevereiro, é o Dia Mundial da Justiça Social. Uma coisa que todos almejam, né? Que toda a sociedade tenha justiça, que todas as pessoas tenham os seus direitos respeitados, mas não vamos confundir direitos respeitados com excesso de direitos, né? Nós devemos ter os nossos direitos respeitados, mas temos que ter os nossos deveres também, cumprir os nossos deveres. Então, só lembrando hoje, Dia da Justiça Social. Eu ouvi os deputados que me antecederam falando dos problemas que ocorreram nessa casa ontem, e eu quero dizer que, mais uma vez, eu senti vergonha de estar aqui. Eu já tive muitas muvucas na minha vida. 41 anos de serviço como policial militar, 41 anos. Já entrei em briga, já fui em rebelião na casa de detenção, pancadaria na rua, tiroteio, olha, já vi de tudo, né, Conte? Mas o que a gente tem visto aqui tem ultrapassado o que eu vi na rua, é vergonhoso. Os deputados e deputadas ontem se portaram de uma maneira aqui, eu não vou lá e nem falar infantil, com uma postura totalmente irregular.
eu senti vergonha de pertencer a esse parlamento ontem. A televisão e a imprensa está falando nisso aqui. Eu acho que todos nós temos os nossos anseios, lutamos pelo que achamos certo. Na votação, quem tem mais voto ganha, e é assim que funciona. Mas ver o que nós vimos ontem aqui, pancadaria, um querendo acertar o rosto do outro, e toma celular, enfim, coisa que... horrível, horrível. E aí o que eu acho interessante, gente, é que o pessoal vem falar que a minha polícia, a nossa polícia militar é violenta. O policial militar, ele está num confronto, está trocando tiro com um ladrão, está numa muvuca, num tiroteio na rua, numa briga na rua, e o policial militar é violento. E o que nós vimos ontem aqui? O que nós vimos aqui ontem? É a polícia militar que é violenta? Hein, Robson? Somos nós? Brincadeira. Deputado se estapeando, se empurrando, um xingando, ofendendo a mãe do outro, que é absurdo. Absurdo. Então, isso aqui é bem claro como as pessoas são. As pessoas não se respeitam, as pessoas partem para a ignorância, mas quando querem se justificar, botam a culpa na polícia. A grande realidade é essa. Já visto o que aconteceu no Ceará também. Um débil mental, porque aquele cara é débil mental, toma uma máquina pesada, uma escavadeira, uma retroescavadeira, eu não sei que máquina é aquela, não sou dessa área, não, enfim, uma escavadeira lá, e me lança esse carro contra o povo, que estava dentro do quartel. Um erro não justifica o outro. Não vou falar se greve... Eu acho que greve nas polícias é uma coisa totalmente irregular. Mas não justifica o cara pegar um trator e jogar em cima do povo. Isso é tentativa de homicídio. Ou não, Conte? Mudou o regulamento, mudou o Código Penal, mudou ou não mudou, né? Tentativa de homicídio. Além de atentado contra uma instalação militar. E aí agora, querendo sair de vítima, que tomou tiro o jegue ainda, que se fosse eu que atirasse, ele não ia estar reclamando, não. Não ia estar reclamando, não. O cara que vem fazer uma besteira para cima de mim, para ele ver o que vai acontecer com ele. Então, esse é o perfil do político brasileiro. Ele acha que porque ele é político, ele pode tudo. Que ele vai matar os outros e vai ficar batido. Isso não existe aqui. Não existe. O que ele fez não foi só um atentado à vida daquelas pessoas que estavam ali. Foi um atentado às instituições também. E eu espero que pague por isso. E que a imprensa ponha a mão na consciência e pare de passar a mão na cabeça de quem não presta. Pare de passar a mão na cabeça de quem não presta. São dois exemplos para nós refletirmos o que aconteceu nessa casa ontem e o que aconteceu ontem no estado do Ceará. Duas coisas vergonhosas para a política, duas coisas que jamais deveriam acontecer. Ontem, esses dias, eu também tenho sido pressionado, porque eu votei não. E eu digo e repito, eu não vou votar a favor dessa Previdência. Eu sou funcionário público há 41 anos, desde os 17 anos de idade. O que estão fazendo com o funcionalismo não é certo. O funcionalismo público está pagando por todas as mazelas que os governos passados cometeram no Brasil. Roubaram, roubaram, roubaram e agora querem que o funcionalismo pague a conta. Isso não é certo. Não contem com o meu voto. Eu já disse e repito. E todos os senhores que estão votando também pensem no que estão fazendo. Nós sabemos que é necessário uma série de reformas no Brasil, mas dessa maneira não. Colocando o funcionalismo como bode expiatório. Vamos atrás de quem roubou o Brasil, botar esses caras na cadeia e fazer devolver o dinheiro. Pode ter certeza que vai lucrar muito mais do que arrebentando o funcionalismo público. Então, quero dizer aqui a todos que eu continuo trabalhando de uma maneira certa, forte, correta, legal, uma maneira legítima, sem baixaria, porque eu não preciso disso, mas respeitando todas as pessoas e respeitando os meus princípios. Por isso, eu vou manter o meu voto como não para essa Previdência. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. A palavra ao deputado Itamar Borges, deputada Carla Morando, deputado Vinícius Camarinha, deputado Carlos Gianazzi. Volta à tribuna o deputado Carlos Gianazzi, ainda dentro desse pequeno expediente, para sua fala nesse tempo regimental. Senhor presidente, de volta a essa tribuna, eu gostaria de trazer aqui para o plenário
mais uma denúncia em relação ao Departamento de Perícias Médicas do Estado, que me parece que deve seguir uma orientação do governo, do PSDB. Era assim no governo Serra, era assim no governo Alckmin, está sendo pior ainda agora no governo Dória. Eu me refiro aqui à tentativa, e muitas vezes até vitoriosa, do Departamento de Perícias Médicas, que é uma vitória perversa e nefasta também, de obrigar professoras e professores a trabalharem adoentados. Pessoas que estão adoentadas com laudos médicos não têm as suas licenças referendadas pelas perícias médicas do Estado. Um verdadeiro absurdo, né? Os nossos profissionais da educação estão adoecendo por conta da superlotação de salas, da violência nas escolas, da jornada estafante de trabalho, e são obrigados a trabalhar doentes. E a situação é tão grave e desumana que nós tivemos um caso muito sério que eu gostaria de mostrar aqui no nosso telão da Assembleia Legislativa, na Escola Estadual Julieta Caldas Ferraz, uma escola pública estadual de Taboão da Serra, onde uma professora que não tem condições de trabalhar, ela está adoentada, ela só consegue se locomover com andador dentro da escola. A situação dela é tão grave que ela desmaiou dentro da sala de aula. Nós temos um vídeo aqui mostrando esse momento, a professora sendo socorrida. Essa professora é da Escola Estadual Julieta Caldas Ferraz. Ela foi aqui socorrida pelas colegas, as suas professoras, porque o Departamento de Perícias Médicas não concedeu a ela uma licença para que a professora fizesse um tratamento médico e depois voltasse ao trabalho. É assim, de uma forma desumana, né, e perversa e covarde, que o Estado vem tratando os profissionais da educação, senhor presidente. Os profissionais adoecem e são obrigados a trabalhar adoecidos. É um ataque à dignidade humana das nossas educadoras e dos nossos educadores. Gostaria ainda, senhor presidente, aqui no pouco tempo que eu tenho, de continuar também mostrando aqui o sucateamento da rede pública de ensino, das nossas escolas, que, como eu tenho denunciado exaustivamente há muito tempo, elas estão degradadas e sucateadas. A FDE, que é a Fundação para o Desenvolvimento do Ensino, não faz reformas, parece que não tem planejamento nenhum. Essa autarquia, ela detém um orçamento de bilhões de reais, e a função dela é construir escolas, reformar escolas, comprar material didático escolar, mas ela não faz as reformas das escolas estaduais. Por isso que as escolas estão caindo, desabando, estão sendo inundadas pelas chuvas. Então, eu tenho mais um caso aqui que eu quero apresentar no plenário e quero exigir providências imediatas do governo estadual. Me refiro aqui à Escola Estadual Doutor Quirilos, que fica no Butantã. Vejam só a situação dessa escola, né? Uma chuvinha só inviabiliza o funcionamento da escola. Salas ficam inundadas e inviabilizadas, que são várias salas, corredores inundados. Tem vídeo também, essas são umas fotos, nós temos vídeos que foram feitos. Olha, a escola inundada, ó, salas de aula, corredores, parte administrativa da escola. A escola é obrigada a suspender as aulas, há um prejuízo pedagógico para os alunos. Olha só, qualquer chuva, porque não tem reforma dos telhados, deputado Conte Lopes. O governo não faz reforma das escolas estaduais. Isso aqui é só um exemplo, é para ilustrar a situação geral da rede estadual. Isso não é pontual. Essa é uma realidade da rede estadual de ensino. Eu convido os deputados, visitem as escolas estaduais, e o deputado não precisa ir muito longe, ó, deputado, aqui mesmo, no centro da cidade, aqui nas imediações. É uma escola aqui do Butantã que está nessa situação. Imagine, Vossa Excelência, deputado Coronel Telhada, deputado Gilmaci Santo, uma escola do Grajaú, uma escola no Jardim Ângelo, uma escola em Guaianazes, uma escola na periferia de Osasco, na periferia de Guarulhos, em Franco da Rocha, enfim, na Grande São Paulo, e mesmo no interior paulista,
na região do ABC, na região da Baixada Santista, é um verdadeiro descaso. As escolas estão nessa situação. Aí eu vejo o secretário da Educação falando em PEI, em projeto Inova Educação, em tecnologias, que vai colocar a internet, mas nada disso funciona, porque, olha, se ele não consegue fazer nem a lição de casa, se ele não consegue nem reformar as escolas, nem aulas muitas escolas estão tendo por conta dessa degradação, fico imaginando como que vai ter o Inova. O Inova não tem nem professores, né, para lecionar as matérias do Inova. Tem uma crise aí, eu já denunciei isso, que começou no processo de atribuição de aulas. Então, queria fazer essa denúncia, senhor presidente, e pedir para que cópias do meu pronunciamento fossem encaminhadas ao secretário de Educação e ao governador Dória, para que as providências sejam tomadas imediatamente em relação a essa escola que eu citei, do Butantã, a Escola Estadual Doutor Quirilos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, nobre deputado. Dando continuidade aqui, chamamos a deputada Janaína Pascoal. Neste momento na tribuna, para sua fala no pequeno expediente, nesta sessão ordinária transmitida ao vivo, a deputada Janaína Pascoal, do PSL, tem a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento os colegas presentes, os funcionários todos da casa, as pessoas que vieram nos visitar. Hoje pela manhã, eu visitei, junto com o deputado Arthur Duval, a escola Ellen Keller. É uma escola que eu descobri que existe há muito pouco tempo, em virtude da visita daquelas famílias de crianças com deficiência auditiva. E eu considero uma escola muito importante porque eles têm o ensino médio para crianças com deficiência auditiva e se trata de uma escola bilíngue, né? O que significa dizer uma escola bilíngue? É uma escola que ensina em Libras e também, né, no português. Então, a Libra, né, é o primeiro idioma dessas crianças. Então, foi uma experiência importante, pude conversar com o professor Neivaldo, que é uma referência nessa seara, professor de matemática, professor de física, professor de Libras. Eu agradeço toda a equipe que me recebeu, tanto da direção da escola, como da DRE, né, da região, e ficaram conosco a manhã inteira, né, respondendo todas as dúvidas e explicando os vários processos de ensino das crianças com deficiência auditiva. É uma escola que funciona há muitos anos. Para os senhores terem uma ideia, esse professor Neivaldo, que hoje tem 50 anos de idade e leciona já há quase 20 anos na escola, estudou quando criança na Ellen Keller. E eu fiquei surpresa ao descobrir que é a única escola bilíngue de ensino médio no Brasil, né? E existe um pleito das famílias de uma multiplicação de instituições de ensino com essas características. E eu acho que eu já falei sobre isso aqui, mas eu gostaria de reiterar por que existe esse pleito. Porque as famílias e as próprias crianças e adolescentes explicam, eles dizem que é diferente aprender química com um professor de química e ter um intérprete, né, traduzindo para Libras, e aprender química com um professor de química que já fala em Libras, né? Se esse professor é também um deficiente auditivo, que é o caso do professor Neivaldo, a comunicação fica ainda mais fácil, porque ele entende exatamente quais são as dificuldades daquelas crianças, daqueles jovens, para conseguir compreender o que ele está passando. Essa reunião foi muito importante, porque quanto mais eu estudo sobre esse tema, quanto mais eu ouço as pessoas, eu percebo o seguinte: existe uma demanda enorme de jovens com deficiência auditiva para aprender, né? E existe uma demanda
né, de pessoas capacitadas para lecionar nessas condições. Então, o que eu conversei com esses educadores todos que cederam o seu tempo, né, eu considero que cederam o seu tempo para mim, eu disse o seguinte: por que nós não começamos a formar estes jovens que são deficientes auditivos e que, por esta deficiência, têm uma dificuldade de ingresso, né, na vida profissional? Por que nós não começamos a preparar estes jovens para serem eles próprios professores das novas gerações de crianças com deficiência auditiva? Não sei se eu estou sendo clara. Nós temos leis, né, para obrigar as empresas a contratarem, e multas, e esse debate todo, se as cotas serão mantidas, se não serão mantidas, se serão substituídas por uma multa. Todo esse debate é saudável, é importante, é necessário. Mas falta uma política de preparo desses grupos para atender o próprio grupo. Não teria nada mais interessante, mais racional, do que eu pegar esses jovens que querem estudar, que querem se profissionalizar e prepará-los para serem professores dos jovens que estão chegando em Libras. Né? E eu pude conversar com uma turma, eu estou fechando, Excelência, só mais um minutinho. Eu pude conversar com os adolescentes de uma turma, e foi interessante porque, sem eu tocar nesse assunto, vários deles disseram que querem ser professores, que querem fazer pedagogia. Por que não pensar em escolas de ensino médio, como nós tínhamos antigamente, de magistério para Libras? Tá? Então, assim, eu estou dividindo com os senhores essas minhas reflexões, porque eu acredito que nós precisaremos enfrentar esse debate num futuro próximo. Assumir o compromisso com os educadores e com os jovens que nos receberam, de pedir uma agenda com o secretário de Educação estadual, porque eu, como municipal, já conversei, para que nós pensemos num caminho para multiplicar, né, essa experiência de sucesso da escola Helen Keller. Muito obrigada, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Coronel Telhada. Senhor presidente, havendo acordo de lideranças, eu solicito o levantamento da presente sessão. Regimental, pedido de Vossa Excelência. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de liderança, essa presidência se dá para levantar os trabalhos. Convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária da manhã, hora regimental, sem ordem do dia. Está levantada a sessão. Presidida pelo deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, encerramos, portanto, a transmissão ao vivo desta sessão ordinária pela TV, pela internet no YouTube e no nosso site, que é o al.sp.gov.br. Lembrando a você, telespectador, que a próxima sessão ordinária acontece amanhã, sexta-feira, a partir das 14h30 da tarde. Você continue aí ligado na programação da Rede Alesp.